Pessoal, vamos começar a nossa aula de Assembly. E desta vez, a aula 11. E, como de costume, vamos pegar o conteúdo da aula anterior, ou seja, o arquivo aula10.asm, e vamos criar o nosso novo arquivo, aula 11, colando então aquele conteúdo. Muito bem. Primeiro passo, nós utilizamos é, o registrador de uso geral ECX. Né? C, lembra? C é de contador. Então, poderia usar o A, poderia usar o B, o D, mas o C é interessante porque, além dele ser um contador, e a gente vai fazer contagem, nós vamos fazer incremento com ele, é, com a instrução INC, INC, né, de incrementa, ah, a gente sabe que esse x também recebe o rótulo da variável na rotina de que é usado, né, na rotina de escrita. Lembra que para a rotina de escrita, write, nós precisamos do ECX, né, como um dos argumentos. Né? Muito bem. Voltando lá ao nosso programa, vamos tentar. Bom, primeiro vamos fazer algumas pequenas alterações como preparação. Aí sim o uso de um outro registrador. Esses registradores aqui, olha, também de uso geral, mas eles são chamados ponteiros de índice, ESI e EDI. Nós vamos usar hoje o ESI, tá? Vamos pensar, SS e o D significam source e D destination, origem e destino. Mas vamos focar por enquanto em origem apenas. Mas vamos pensar assim, esse é um registrador que é um ponteiro de índice. Vamos entender isso, vamos tentar entender. Tá? Nós vamos trocar o ECX pelo ESI. Tudo bem? Claro, antes com algumas modificações. Vejam que nós temos na prática aqui, claramente, dois procedimentos, subrirotinas, funções, enfim, tá? Que é a escrita e a saída. A saída ocorre apenas uma vez, mas a escrita, ela, veja, pelo call, né, pela chamada, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. E aí, veja que ela tem três ou quatro linhas, né, instruções, e vamos otimizar deixando essa instrução referente ao registrador EBX, nós podemos tirar daqui e colocar lá no início, como primeira instrução. Ok? Por quê? É, o EBX vai conter sempre esse número, que é o número um, rotulado por standard out. Né? Tá? Claro, ele só vai mudar mais tarde, quando na hora da saída, né? Porque para a syscall de saída, ele é preenchido com o status, que no caso é zero. Tá? Muito bom. Mais uma coisa que nós vamos tirar esse endereçamento direto, porque já falamos bastante, né? E vamos manter então o endereçamento indireto, que é
em que a gente usa um registrador de uso geral como ponteiro. Bom, mais uma coisa. Veja, a ideia é agora usar um outro registrador que não aqueles A, B, C e D, né? E sim aquele ESI. Tá? Mas, ainda assim, vamos fazer uma pequena modificação ou uma pequena melhoria aqui. Veja que nós temos aqui duas vezes essa instrução. Tá? Uh, a ideia é sempre reduzir o número de instruções ou reduzir as repetições. Mas ainda não dessa vez. A gente ainda vai manter essa instrução, né, duas vezes, mas num primeiro momento. Mas a gente vai eliminar o que a gente chama, isso aqui é um literal numérico, né, um inteiro, mas é um hard coded, né? Está explícito aí o número 6. Vamos fazer de uma forma que o processador, o próprio, exatamente, o nosso processador calcule, né, é, esse número, que é o número de bytes, né? O número de caracteres. Tá? Então, o que a gente poderia fazer? Depois que nós colocamos na linha 59 o caractere E minúsculo, né? No endereço apontado pelo registrador ECX, o que a gente pode fazer é aumentar mais uma vez. ECX. Tá? E aí, nós vamos. Olha uma coisa interessante que nós podemos fazer. Nós podemos guardar esse valor, porque, veja, logo em seguida, nós vamos colocar em ECX aquele rótulo da variável. Que nós reservamos aqui 15 bytes. Né? É, é, então, assim, ele vai receber, naturalmente, esse rótulo para que ele é usado na chamada, na função ou no procedimento, ou na subrotina escrita. Então, claro, antes temos que fazer alguma coisa com o conteúdo aqui de ECX. O que nós vamos fazer? Nós vamos salvar em EDX o ECX, nesse ponto aqui, antes de mudar o valor. Então, aqui está preservado o valor, olha. Só que nós jogamos em EDX. Esse X, né, nesse momento, ele contém o conteúdo dele é variável mais 6, porque nós incrementamos 6 vezes. Tá? E aí a gente salva em EDX e em ECX volta a ter realmente só aquele número, aquele rótulo, que é um número que é o endereço da variável. A posição na memória, onde começa onde temos a letra N, enfim, começa a ser armazenado o nome, aí no caso Nicole. Muito bem. E aí, a gente não precisa mais dessa instrução aqui. Vamos colocar qual é a alternativa dessa instrução. A gente vai usar sub de subtrair edx ECX. Isso aqui é como se fosse EDX menos ECX, ou seja, o valor que está guardado em EDX menos o valor que está guardado em ECX, que é 6, correto? Por quê? Nós andamos aqui 6 casas, né? Guardamos lá esse endereço em EDX, e aí subtraímos a casa inicial, portanto, obtendo o comprimento aí da string, né? O número de caracteres, tá? desse array ou array.
desse arranjo, né? Desse vetor, dessa matriz de 6 bytes. Tá? Ficou assim, automaticamente já é calculado. Ou seja, se a gente mudasse aqui, colocasse menos ou mais letras, isso aqui não precisaria ficar guardando quantos caracteres, porque o sistema calcula automaticamente. Basicamente é isso. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos salvar, Ctrl S, vamos rodar só para confirmar. Muito bem, já está aqui. Ó. Ok. E aí? Então deu tudo certo, ok? Temos o título, temos aqui esse literal inicialização, dois pontos, e aí o valor com o qual foi inicializada a nossa variável lá, cujo nome, cujo identificador nós colocamos como variável mesmo, em minúsculo. Tá? E depois nós fizemos uma nova atribuição, mudando então o conteúdo de Lara para Nicole. Ótimo, legal. Então vamos fazer o seguinte, agora, deixa eu fechar novamente aqui. Agora sim, agora a gente está pronto para introduzir o. Veja, Perdão, aqui, ó. Esse registrador. Nós vamos trocar o ECX, né, que é o nosso contador, lembra? C de counter, contador. Nós vamos usar um registrador de índice. Ok? Então vamos lá. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se funciona aqui. Olha. Edit, replace, é, ECX, para ficar mais rápido, né? Por ESI. Vamos ver se ele vai. Não em todas as ocorrências, né? Tem que ser só aqui. Vamos ver se funciona. Ah lá. Alterou a primeira. Vamos alterar aqui também. Vamos lá, vamos lá. De novo, de novo. Vamos ver. Aqui vamos parar e vamos pensar. Vamos lá. Então, o que nós fizemos? Ah, aqui não era para mudar, né? Primeira coisa. Claro que a variável ela tem que ficar, o rótulo deve ficar em ECX, porque isso porque a syscall write precisa do rótulo, né, da variável em ECX, nesse registrador. Tá. Só que o truque agora é o seguinte: a gente vai pegar esse. Então vamos lá. Move. Nós vamos jogar o conteúdo de ECX em ESI. Ok? Então nós fizemos isso. Colocamos de novo o rótulo, aquele endereço, né? Que está em ECX, nós copiamos para ESI, tá? Para o registrador de índice. Muito bem. Agora sim, agora a gente vai colocar as letras, os caracteres em. Ou seja, nós vamos usar como ponteiro não o ECX, mas o ESI. E vamos incrementando, tudo bem, tá? E vamos ver o que acontece lá na frente, né? Então, aumentamos até aqui, ó, na linha 61. Nesse ponto, a gente salva, né, o conteúdo do ESI em EDX, correto? E agora,
a gente pode ir direto para a subtração, ou seja, essa linha aqui já não é mais necessária, essa linha. Por quê? Porque ela já foi feita aqui, ó, não precisa ser repetida, porque nós não usamos o ECX como ponteiro. Então nós subtraímos EDX menos ECX, né? Lembra, a gente colocou, agora EDX contém o ESI. Muito bem. E agora é só chamar. Tá? Eu vou tirar esse comentário, porque ele também já não é necessário. Pronto. Vamos ver se roda? Vamos salvar. Ctrl S. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar esse aqui. E vamos então chamar novamente o terminal. Vamos montar e ligar, né, novamente. Né? Ou seja, a gente vai compilar novamente e finalmente vamos rodar. Pronto. Não alterou nada. Então a saída é exatamente a mesma. O que mudou? Nós agora usamos o registrador ESI no lugar, como ponteiro, né? No lugar do ECX. E aí nós não precisamos repetir a linha 48. Tá claro? O que mais a gente poderia, talvez. Acho que nesse momento é bem o que. Assim, é a melhor, a otimização, né, do código. Tudo bem? Qualquer dúvida, por favor, né? Não se sintam rogados, não se façam de rogados, né? Como se diz, né? E é isso. Dúvidas é normal a gente ter. Eu também tenho aprendido bastante. Vamos aprender juntos, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.